Moving Average, Convergence and Divergence, famoso MACD, convergência e divergências de médias móveis. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre esse importante indicador da análise técnica. Qual que é o seu objetivo? Como funciona o seu cálculo? A maneira correta de usar a ferramenta, uma estratégia operacional de day trade que você pode começar a aplicar ainda hoje. Você também vai ter a oportunidade de ter acesso gratuitamente ao MACD Prime, esse com visual atraente e que pode fornecer insights valiosos. Então já deixe seu like, se inscreve aqui no canal e vamos embora! Bom, então vamos lá pessoal, MACD, Moving Average Convergence and Divergence, convergência e divergências de médias móveis, criado pelo Gerald Appel em 1973. Qual que é o significado de convergência e divergência? Convergência, condição que caminha para o mesmo ponto ou objetivo, tende para um ponto em comum. A divergência é a separação contínua e progressiva entre dois pontos. O que o MACD vai falar para a gente? Entre duas médias móveis, quão próximas elas estão ou quão afastadas elas estão. Então o MACD ele transforma duas médias móveis num sinal de tendência e também de momento. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Pode identificar a tendência do mercado, a direção do mercado, antecipar uma reversão de tendência e também como está o momento ali do mercado. Então vamos lá, a gente tem aqui uma tendência de alta, no caso aqui um movimento de alta, né? Bem íngreme aqui, olha só. Eu plotei aqui uma média móvel exponencial de 12 períodos, que a gente vai chamar ela aqui de média rápida. Média móvel exponencial de 12 períodos, rápida. Eu vou usar esse exemplo aqui que é o MACD padrão. Quando você coloca o MACD no gráfico, ele vai aparecer 12, 26 e sinal de 9. Por isso que eu estou dando esse exemplo aqui. Média de 12 e uma média de 26, que é a média lenta. A média rápida, ela vai ficar mais colada do preço. Quanto menor o período que você colocar aqui, por exemplo, se eu colocar uma média de 5, ela vai ficar mais próxima aqui do preço ainda. Ó. A média de 12, ela está próxima aqui do preço. E a média de 26, que é a mais lenta, ela está mais afastada. E por quê? Ela vai puxar os preços lá de trás. O MACD vai apresentar para a gente a diferença entre essas duas médias móveis aqui. Se eu estou numa tendência, num movimento muito forte, isso aqui vai ficar mais afastado. Se eu não tenho um movimento direcional, elas vão ficar próximas. Como que funciona o cálculo do MACD? A linha MACD, média móvel rápida menos média móvel lenta, que no padrão lá é 12 e 26. Linha sinal, média móvel exponencial de X períodos MACD, que no caso, no padrão é de 9, né? Então a média móvel exponencial de 9 da linha MACD. E o histograma, que a gente pode usar tanto o MACD linha quanto o histograma ou os dois, tá? E a gente vai trabalhar com os dois aqui. O histograma é a linha MACD menos a linha sinal. Eu coloquei o MACD linha aqui no gráfico. Estou no gráfico aqui do Itaú, coloquei no diário aqui para poder te explicar, para ficar mais simples de você entender. Então, plotei aqui o MACD linha e plotei também duas médias móveis, a de 12 e a de 26 exponenciais. Amarela de 12, azul de 26. O que eu tenho aqui do lado? 27,41 de 12 períodos e de 26, 27 e 24. A linha MACD é a linha laranja. E a linha de sinal é a linha verde. Linha MACD laranja, linha sinal, linha verde. Como que funciona o cálculo da linha MACD? O valor da média móvel exponencial de 12 menos o valor da média móvel exponencial de 26 períodos. Então eu tenho aqui 27,41 menos 27 e 24. Eu tenho aqui 0,17. Então eu tenho a linha MACD. Como que funciona o cálculo da linha de sinal? Estou trabalhando aqui com 9 períodos, o padrão é 9. Então vou pegar 9 períodos aqui para trás, vou fazer uma média disso e vou gerar o resultado aqui, 0,14. E o histograma? Linha MACD menos linha de sinal, eu tenho 0,03 aqui. Então quando a linha MACD passa abaixo da linha de sinal, eu tenho o histograma ficando negativo. Ou seja, ele passando abaixo do eixo zero aqui. Quando a linha MACD está acima do sinal, ou seja, acima dessa linha verde aqui, o histograma vai ficar positivo, acima do eixo zero.
Qual que é a análise que o pessoal geralmente faz, né? O histograma ficou positivo, vai pensar em compra. O histograma ficou negativo, vai pensar em venda. Mas a gente vai trabalhar de outra forma aqui. Esse aqui é o MACD Prime. Eu vou te falar como que você vai receber esse indicador aqui, tá? Fica bem mais visual aqui para você. E a gente vai trabalhar da seguinte forma. Você precisa entender o seguinte. Quando as linhas estão abaixo do eixo zero, tanto a linha MACD quanto a linha de sinal, a gente está numa tendência de baixa. Os vendedores estão no comando. Ah, Rafael, mas virou isso aqui, ó, ela passou acima da linha de sinal. Ficou verde aqui. Eu continuo numa tendência de baixa. E aqui, ó, o MACD passou acima da linha de sinal. Também continuo numa tendência de baixa. Os vendedores ainda estão no comando nessa região aqui. O que eu vou entender com isso aqui? Isso aqui é uma exaustão do movimento. E o restante aqui desse movimento, quando a linha MACD e o sinal passam acima do eixo zero, o que eu tenho aqui? Uma tendência de alta. Quando as linhas estão acima do eixo zero, estamos numa tendência de alta. Os compradores estão no comando. E quando a linha MACD cruza o sinal, né, de cima para baixo aqui, eu tenho uma exaustão do movimento. Para ficar mais claro aqui para você, tendência de alta, linha MACD acima do eixo zero e acima do sinal. Exaustão de alta, linha MACD acima do eixo zero, mas abaixo do sinal. Tendência de baixa, linha MACD abaixo do eixo zero e abaixo do sinal. E exaustão de baixa, linha do MACD abaixo do eixo zero e acima do sinal. Então, com essa coloração fica bacana. Com esse verde mais forte, o mercado está mais forte. Quando ele vai enfraquecendo, eu tenho um verde mais claro aqui também. A mesma coisa para o movimento de baixa. E que tipo de estratégia você pode aplicar com essa ferramenta? Com esse conceito que eu passei aqui para você. Operação de venda, a gente vai colocar o seguinte aqui, ó. A gente vai colocar uma média de 55 períodos. Tá? Uma média de 55 períodos. Eu estou trabalhando aqui com 26, 12 e 9. Média lenta de 26, rápida de 12 e o sinal de 9. Tá? Não fiz nenhuma alteração, mas você pode fazer aí, você pode alterar os parâmetros que você achar melhor. O que a gente tem aqui? Movimento de impulsão rompendo o fundo anterior com uma correção saudável, ou seja, até 61,8% de Fibonacci. E eu tenho a continuação aqui. Eu preciso que a média esteja inclinada para baixo, que o preço esteja abaixo da média de 55. E o MACD, como a gente falou, numa tendência de baixa, eu preciso que as linhas estejam abaixo do eixo zero. A linha MACD, que é essa linha amarela aqui, cruza de cima para baixo a linha do sinal. Então, nessa região aqui, eu posso fazer abertura de venda. Quando cruza de volta aqui, ó, eu tenho a exaustão do movimento. Olha só, ele ficou meio lateral a partir daqui, ó. E operação de compra, eu tenho movimento de impulsão, correção, preço acima da média de 55. O movimento de impulsão ele rompe o topo anterior aqui. E o MACD ele vai cruzar acima do eixo zero. Então a linha MACD cruza o sinal de cima para baixo, acima do eixo zero. Então tenho operação de compra aqui. E exatamente aqui, ó, eu tenho a exaustão do movimento. Como que você vai fazer para receber o MACD Prime? Vem aqui, ó, Rafa_Avelar, me manda uma mensagem e fala assim, ó, quero o MACD Prime, que eu já vou mandar para você. Então vamos lá, pessoal, aqui no Profit, você vem em inserir indicador, colocar MACD, esse aqui é o padrão. Vou te mostrar o padrão aqui primeiro, ó, que é o MACD linha e histograma. Você vem aqui, ó, inserir nova janela. Como eu te mostrei, essa linha laranja é a linha MACD, a linha sinal é a linha verde. Quando ela cruza de cima para baixo, o MACD ele vai ficar positivo aqui, ó. Eu tenho um eixo zero aqui, isso aqui é um eixo zero. Então, quando cruza de baixo para cima, ele fica positivo. Quando cruza de cima para baixo, a linha MACD cruza de cima para baixo, ele vai ficar negativo. Então, é assim que funciona o MACD. Só que esse que tem no Profit, ele vai sempre ficar da mesma cor, ó, tanto positivo quanto negativo. E o MACD Prime, você vai baixar o arquivo que eu vou te mandar,
Só entrar em contato lá comigo no Instagram, que você vai ter acesso ao MACD Prime. Você vem aqui, ó, inserir indicador, vai digitar MACD e o MACD Prime vai estar aqui embaixo, ó. Então o MACD Prime vai ficar assim para você, quando ele estiver acima do eixo 0, ele vai ficar verde, abaixo do eixo 0, ele vai ficar vermelho, e como eu falei para você, a força e fraqueza aqui do movimento também, ele vai te sinalizar. Você pode alterar o parâmetro, enfim, pode customizar do jeito que você achar melhor. E para o setup a gente vai inserir a média de 55. Então para uma operação de venda, o preço abaixo da média de 55 e também o MACD passando aqui para baixo, ó. Então operação de venda. Para a operação de compra, preço acima da média de 55 e o MACD, a linha MACD cruzando de baixo para cima, acima do eixo 0, ou seja, o histograma já está verde aqui. A gente tem uma operação de compra e olha só aqui, eu tenho uma exaustão do movimento, ó. Tem uma exaustão do movimento. O mercado fez uma correção aqui novamente, o preço continua acima da média de 55. Eu tenho novamente o MACD cruzando de cima para baixo aqui, acima do eixo 0, e eu tenho uma nova oportunidade de compra exatamente aqui. Então é legal que você sempre aguarde um movimento de impulsão, um movimento de correção, e que esteja sempre acima do eixo 0, né, quando você for fazer uma operação de compra. Tenha esse cruzamento aqui acima do eixo 0, para você fazer melhores operações aí no day trade. Claro que a gente precisa fazer uma avaliação de contexto de mercado, né? De price action, topos e fundos ascendentes, descendentes, um suporte e resistência forte ali, zonas importantes também que a gente pode trabalhar. Enfim, precisa fazer uma leitura mínima de mercado para a gente poder melhorar as nossas operações. Então, se você quer ter acesso gratuitamente ao MACD Prime, me manda uma mensagem aqui no Rafa_Avelar. Tem um link aqui na página do meu canal se você quiser, só você clicar e você mandar uma mensagem aqui para mim, quero MACD Prime, que eu já vou mandar para você. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.